Vamos abrir a eterna palavra. Livro das Crônicas, capítulo 27. Livro das Crônicas, 27. Versículo. Depois você pode dar uma analisada do versículo 25 ao 31. Mas vamos nos atentar no versículo 28, livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, 27, versículo 28. Diz a eterna palavra. E sobre as oliveiras e figueiras que havia nas planícies, estava Baal-Hanã, o Geredita. Porém, Joás era encarregado dos depósitos de azeite. A sua versão, possivelmente, ela vai estar aí, sicômoro, né? Sicômoros, que é aquela árvore que Zaqueu subiu. Então, muita gente até já falou que poderia ter espinhos. Não. Era uma figueira. Então, a tradução é uma figueira. Sicômoros é o que produz figos, figueira. Meus amados irmãos, esse texto, nós temos aqui uma lista do versículo 25 ao 31, uma lista de oficiais que serviam à corte do rei Davi, juntamente com as funções que cada um desempenhava, e devia ter sido uma grande honra servir ao rei, ser escolhido por rei para um cargo específico. Imagine se o presidente ou o governador, o prefeito, lhe escolhe para colocar como chefe, como secretário, como administrador de algo dele. É um prazer, seria uma grande honra, de fato, seria você ser considerado, independente da posição política, nós estamos falando de lugar de honra. Lamentavelmente, quando nós vivemos em um país chamado Brasil, quando alguém vai assumir a sua posição de administrador, se tornam simplesmente corruptos, ou já são corrompidos. Por isso, muitas das vezes, nós vemos tantos escândalos com os ministros, com os secretariados, porque eles sempre querem tirar vantagem. Mas quando nós olhamos aqui, essa lista que Davi nos dá, cada pessoa tinha um lugar de serviço especial. Cada pessoa foi chamada pelo seu próprio nome, ou seja, Deus conhece cada um de nós e Ele cuida e acompanha todos nós. Quando nós falamos que cada um tinha um serviço, de fato, Deus escolhe pessoas e coloca pessoas para fazer serviços especiais, e à medida que vamos fazendo, ninguém mais pode dizer que é indigno diante do Senhor, porque todos são chamados para fazer algo, todos são chamados para servir ao Senhor. Ele deu dons aos homens. Dom aos homens. Cada pessoa serve em funções diferentes. Note que cada um vem servindo, e é interessante que aquele que cuida das oliveiras, dos figos, mas o depósito é colocado a outra pessoa para cuidar do depósito de azeite. Não é a mesma pessoa. Cada pessoa é chamada pelo seu nome, cada pessoa tem função diferente, e cada pessoa é colocada para servir ao Senhor por Ele mesmo. Joás, no entanto, parece que é um daqueles que nós olhamos e dizemos assim: como é que alguém vai servir num depósito?
Diferente dos depósitos que nós vemos hoje, muitas vezes esses depósitos seriam em lugares subterrâneos, lugares úmidos, frios. Mas mesmo assim, este homem está lá servindo a Davi. Quais são os deveres do trabalhador? No caso deste homem de Joás, o que o Senhor nos chama a atenção? E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Seja fiel aonde o Senhor te colocar para servir. Não é fiel segundo o seu propósito, segundo a sua mente. É fidelidade servindo a Ele com todo o coração. Se nós estamos servindo ao Senhor na igreja, devemos lembrar sempre: o nosso serviço é muito mais importante do que servir ao presidente da república, seja ela de que república for. O nosso serviço ao Senhor é muito mais importante do que qualquer cargo dado por prefeito, governador, vereador, seja quem for. Porque nós estamos servindo ao Senhor do universo, ao Criador de todas as coisas. E nós devemos cumprir exatamente com o nosso dever. Por que Davi colocou alguém para tomar conta de depósito de azeite? É bom lembrarmos algumas coisas a respeito do azeite. Primeiro, ele servia como combustível para as lâmpadas, não tinha energia, então ele usava muitas das vezes como combustível para as lâmpadas. E também o azeite, ele muitas das vezes levava exatamente a conotação religiosa. Ele servia de forma religiosa para ungir os sacerdotes e ungir o rei. Não se ungia objeto nenhum. Não tem unção de objeto. Não tem unção de nada. Apenas nessa conotação de reis e sumo sacerdote. Também era usada como arma de medicamentos. Medicamentos também. Ele era usado como medicamentos. Ou seja, medicamentos, combustível, religioso. Era um item de comércio e era um item também de cosmético. Então, ou seja, o óleo tinha uma simbologia muito grande, muito grande. Por quê? Porque ele tinha exatamente uma conotação gigantesca. Então, quando o Senhor nos coloca para servir, nós devemos nos lembrar o seguinte: nós estamos servindo ao Senhor da igreja. Nós estamos servindo a Ele e nós somos chamados a manter. Se nós pensarmos exatamente nessa conotação do que o azeite representava, seja ele momento de religioso ou momento simplesmente culinário, ou cosmético, ou medicinal, é a nossa função também neste mundo. Quando o Senhor Jesus diz que nós somos sal e luz neste mundo, nós estamos servindo a um propósito. Quando Ele coloca este homem ali para cuidar, Ele está dando a ele literalmente: você deve manter a luz do palácio acesa. É sua função manter com que o palácio mantenha-se dia após dia abastecido. Quando nós olhamos a função que nós temos dentro da igreja, nós somos responsáveis pela oração. Devemos manter exatamente um princípio de oração muito forte, meus amados irmãos. A vigilância contra intrusos. Porque o azeite também era algo roubável naquela época. Muita gente gostaria de pegar azeite e vender. Basta você lembrar que Eliseu faz a multiplicação do azeite e aquele azeite vai ser vendido. Então, muitas das vezes também, aquele homem estava ali para cuidar, para que ninguém roubasse nem um pouco de azeite, nem um pouco daquele condimento, vamos pensar aqui, porque ele era responsável.
É lamentável quando nós vemos pessoas que querem servir ao Senhor, mas não se preocupam com os preceitos do Senhor. Não se preocupam exatamente com os princípios do Senhor. Vive exatamente dentro de uma perspectiva de servir, mas de qualquer maneira não é vigilante no serviço do Senhor. Porque ele também tinha que entender que ele era vigilante nesse depósito. E não era só encarregado ali, mas a vigilância, o zelo e o cuidado para que tudo que entrasse e saísse, nada fosse roubado. Quantas das vezes nós estamos na igreja e a pregação muitas das vezes é roubada? Às vezes nós começamos a ouvir algum tipo de pregação contrária às Escrituras e parece que os nossos corações se alegram com aquilo. As pessoas começam a viver uma complacência, uma apatia, permitir que o mundanismo entre dentro da igreja e se adapte ao mundo, à igreja. Diferente dos nossos dias, o azeite não podia ser misturado com nada. Ele tinha que ser puro. Hoje você vai ao mercado e você compra composto de azeite. E você comprou muitas vezes composto de azeite achando que era azeite. Até que uma lei federal determinou que vocês têm que dizer quanto por cento tem de cada uma lei. Mas quantas das vezes nós compramos pensando que era azeite, levando para casa óleo de soja? É tanto que você vai ver alguns que estão ali, 5% de azeite, 30% de azeite, 10% de azeite. E quantos comprou exatamente achando que estava comprando um azeite? Quantas pessoas exatamente estão ouvindo algum tipo de evangelho, achando que esse evangelho é genuíno, mas é um evangelho corrompido? 5% de evangelho não é evangelho. 10% de evangelho não é evangelho. E tem muita gente, ele diz, mas é um pouco da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela não é um pouco, ela é integral. Se ela fosse um pouco, era só uma página. Mas ela é completa. Seria um monte de coisa e só uma páginazinha das Escrituras estava de bom tamanho. Não. A palavra do Senhor é completa. Não devemos permitir que intrusos, que o mundo, que pessoas venham influenciar a igreja do Senhor. Nós não podemos permitir exatamente isso. Devemos estar vigilantes, precisamos de algum modo, temos o mesmo compromisso que Joás teve de cuidar daquele depósito, ainda que muitas das vezes pareciam insignificantes. Mas ele não poderia baixar a guarda em nenhum momento. E muitas das vezes o nosso trabalho ele é sozinho. Ele é sozinho. Essa é uma desvantagem de alguns trabalhos que nós temos. Quais são as desvantagens desse trabalho? Primeiro, é que ele passa despercebido. Enquanto nós vivemos uma geração que quer ter holofortes, quer ter visibilidade, e isso até no meio da igreja. Até no meio da igreja tem pessoas que querem cargos para ter visibilidade. Mas aquele que é fiel ao Senhor vai servir ao Senhor aonde o Senhor o colocar. Não é aonde eu quero estar. Não é aquilo que eu desejo fazer, mas é aquilo que o Senhor me coloca para fazer. O Senhor sabe o esforço de cada um de nós. Outra desvantagem desse trabalho é que ele era desconfortável. Não só despercebido, mas desconfortável. Nem todas as tarefas que o Senhor nos dá são agradáveis aos nossos olhos. O chamado de Deus demonstra exatamente termos fé e obediência a Ele. O que o Senhor nos chama exatamente a vivermos em obediência a Ele, conforme Crônicas 27, versículo 8.
Joai sobre os depósitos de azeite. Às vezes, nós estamos em lugares que ninguém quer estar. É desconfortável estar no porão. Mas, meus irmãos, a maioria dos cristãos, elas passam exatamente, a maior parte da nossa vida cristã, ela vai passar despercebida aos olhos de muitos. Mas isso não é indigno, pelo contrário. A dignidade. A indignidade é você ter lugar de destaque e ser omisso nos seus afazeres. A indignidade está exatamente em você ter posição e não cumprir exatamente com aquilo que requer de você. Isso sim, de fato, se torna uma pessoa indigna diante do Senhor. Porque nós não procuramos aplausos dos homens. A obediência ao Senhor, mesmo em lugares difíceis, preste atenção, obediência ao Senhor, mesmo nos lugares mais difíceis, trará recompensa da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Era solitário demais. De vez em quando aparecia alguém ali, olha, o rei precisa de azeite. Bora ver se quando foi que eu mandei azeite para lá. Para a cozinha. Então não era ali. Todo dia tinha alguém, todo momento tinha alguém. Mas o Senhor nos deu trabalho. E nós devemos servir a Ele. Devemos servir a Ele. Porque Ele derramará as bênçãos depois sobre cada um de nós. Olha o que nos diz Mateus, capítulo 10, versículo 10, versículo 33 ao 38. Nós devemos servir ao Senhor porque sabemos que a recompensa virá dele. Não devemos achar simplesmente, mas o meu trabalho foi despercebido, as pessoas zombam de mim. Preste atenção no que ele diz. Mateus 10, 33 em diante diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mais do que o Senhor não é digno dele. Como é que nós queremos servir ao Senhor e queremos dar maior destaque aos nossos filhos, ao marido, à esposa, aos netos? Como? Quem amar a Ele mais do que o Senhor não é digno dele. Quem não negar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz e vir após Ele não é digno do Senhor. Aí no 39 diz, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. Ou seja, o reino do Senhor é o inverso. Por isso, nós devemos ser fiel a Ele. Mesmo que custe criarmos inimizade dentro da nossa própria casa. A fidelidade ao Senhor é em primeiro lugar. Volte para o texto de 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 28. Quais são as exigências desse trabalho? Tem exigência no trabalho do Senhor? Tem. Existe sim exigência no trabalho. Todo trabalho do Senhor existe exigência, meus irmãos. Não dá para achar que vai servir ao Senhor de qualquer jeito. Quais são as exigências? Primeiro, você precisa ser fiel até que o rei te chame. Ele se manteve ali sobre os depósitos do azeite do rei.
Não mude, não tenha no seu coração, não queira outra função, não saia do seu lugar. Eu quero fazer outra coisa. Não faça isso. Nossa função, ela gira em torno da nossa fidelidade ao Senhor. Então, fique até que o rei te chame. Segunda verdade, as exigências desse trabalho é que você não deve sair por motivo nenhum. Se você está servindo ao Senhor, está fazendo o melhor do Senhor neste mundo, isso é o que o Senhor requer de nós. Qualquer outra coisa que você vai fazer é retrocesso, é voltar atrás. Eu quero fazer outra coisa. Não saia daí. Lembra de Neemias? Começaram a ramar para Neemias. Neemias diz, eu tenho uma grande obra pela frente. Eu não posso sair daqui. Meus irmãos, nós não podemos, nesse tempo em que nós vivemos, cada passo que nós damos, nós não podemos sair, mudar de lugar, seja qual for o motivo. Nós não temos nenhuma obrigação de sair do serviço do Senhor. Mas eu não quero mais servir. Há dificuldade, servir ao Senhor mesmo quando há dificuldade, quando há assédio, mesmo quando ninguém se importa. Eu sei que o Senhor está se importando comigo. Todo o nosso serviço é assim. Nós devemos ser exatamente como o próprio nome de Joás, inflamado por Deus. Nós devemos ter exatamente isso. Nós somos inflamados para servir ao Senhor. E às vezes ser inflamado, às vezes o zelo, às vezes não permitir que as coisas passem, podemos ser taxados de ruins, de autoritários, de incompreensíveis. Mas se nós somos fiéis ao Senhor, se somos fiéis à palavra do Senhor, é isso que importa. Nós não estamos para agradar aos homens. De vez em quando, a gente encontra pessoas assim, não, mas o pastor não está agradando a igreja. Ok. Mas ele está sendo infiel às Escrituras? Não. Então o problema é a igreja que não é fiel às Escrituras. O problema está na igreja, não é no pastor. Por que não está agradando? Por isso, por aquilo. Aí você vê meramente que a questão é o quê? Princípios doutrinários. De ensino, de correção. Por quê? Porque muitas das vezes nós não queremos nos submeter à obediência ao rei. E isso é a exigência que o Senhor nos faz. Obediência a Ele. Obediência. Nós viemos à frente e dizemos, nós estamos aqui para servir ao rei. O rei chama o Joás e diz, olha, você vai ficar sobre o depósito. Você aceita? Aceito. Obediência. Quando nós chegamos à frente, somos batizados, nós fazemos votos diante do Senhor. É perguntar, você prometeu obedecer, vai servir a igreja, vai cumprir. Aí a pessoa diz, eu vou. Vai ser fiel, vai cumprir os preceitos doutrinários da nossa igreja, eu vou. Aí depois quer desobedecer. Aí o pastor que está errado, o conselho que está errado, a igreja que está errada, não. Você fez votos diante do Senhor. E o rei requer obediência ao seu serviço. Toda a obediência é o que isso requer. A falta de obediência é pecado de feitiçaria e idolatria. Obediência pela metade é feitiçaria.
e idolatria. Porque é rebeldia à vontade de Deus. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim, 1 Samuel 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. O Senhor não está nem aí para o seu sacrifício, o Senhor não está nem aí para o seu holocausto, o que o Senhor requer de nós, obediência à sua palavra. E ele continua: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Aí tem gente que fala, não, vou me sacrificar, mas não quer obedecer. Está maluco? Está maluco. Não entendeu as escrituras nunca. E aí ele vai dizer exatamente isso, não obedecer ao Senhor, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. Toda rebelião é pecado de feitiçaria e é obstinação. E toda obstinação é como a idolatria, culto aos ídolos. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Aí no caso aqui para o Saul. Mas essa é a grande verdade, meus irmãos. Quando você rejeita a palavra do Senhor, você está sendo cometido de pecado de rebelião, de feitiçaria, obstinação e idolatria. Não tem conversa, não tem meio termo. O Senhor requer de nós obediência total. Ele é o único que nós devemos agradar. Ele é o único que nós devemos agradar. Criamos mecanismos, situações, não, vamos ter, não, o Senhor. Agrade o Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. No dia que você quiser agradar os homens, você está desagradando o Senhor. Essa é a grande verdade. E o que Ele nos chama, então, para nós sermos fiéis? Qual é a posição que eu e você devemos ter? Primeiro, humildade. Todo aquele que serve fiel ao Senhor precisa ter um coração humilde e está disposto a fazer qualquer trabalho. E não só de destaque. Se não for esse, eu não quero. Lembro-me, certa feita, há uns 30 anos atrás, estava tendo a eleição de presbítero, e o presbítero não foi eleito. E tinham indicado o nome dele para diácono. E aí ele levantou e disse, meus irmãos, eu não vou me rebaixar. Aí o irmão levantou e disse, presbítero, o senhor não está se rebaixando. A grande questão é porque o senhor quer uma função que o senhor não pode exercer. O senhor não tem condição nenhuma de exercer como presbítero. E muito menos como diácono. Porque o senhor mostrou exatamente falta de humildade. Falta de humildade. Se nós servirmos, nós devemos servir em qualquer lugar. Ele diz, eu vou manter a minha candidatura. E ele perdeu exatamente. Quando nós olhamos para Davi no Salmo 84, o que é que Davi queria ser? Porteiro do templo. Era o que Davi queria ser. Um dia, nas portas do Senhor, nos seus átrios, não é dentro, é fora, vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Então, a disposição de humildade é que Deus requer de nós. Só os humildes vão servir ao Senhor fielmente. Só os que são úteis, que visam o bem de todos, de fato vão estar servindo ao Senhor.
E só os esperançosos que serão recompensados por sua fidelidade ao rei. E é isso ele vai dizer. Bem-aventurado servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor ache em nós, meus irmãos, homens fiéis a Ele, cumpridores do nosso dever diante dEle, e não diante dos homens primeiramente, diante dEle. Seja qual for o serviço que Deus te colocar para fazer, faça com humildade, com fidelidade, com utilidade. Porque tem gente que faz sem utilidade nenhuma, faz de qualquer jeito, não. Aquele negócio é que o diabo vai infiltrando na nossa cabeça, irmãos. Coisas que e a gente vai começar assim, não, mas fez o melhor. Às vezes não fez o melhor. Fez aquilo que ele quis fazer, dizendo que é o melhor, que foi útil. Não, o nosso melhor vai muito mais, porque ele é submisso à vontade de Deus. Aí sim, quando nós fazemos submisso à vontade dele, aí sim fazemos o melhor para ele. Aí somos úteis diante dele, visando o bem de todos. Porque ser útil visando o bem de uns não é utilidade. Não é utilidade. Visando o bem de todos, sim. É utilidade. Você quer servir a igreja? Pense no exemplo de uma boa dona de casa, de um bom pai de família. Eles querem sempre o quê? O bem de todos, dos filhos e da família. Então pense nisso. E a mesma coisa é no reino do Senhor. Eu não devo pensar só no bem para um, mas de todos dentro da igreja. Que Deus nos ache fiéis. Fique firme e fiel ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai de eterna misericórdia, bondade e graça. Senhor, quando nós olhamos muitas das vezes as Escrituras e passamos com os nossos olhos apenas despercebidos, ou achando que aquilo ali foi colocado por alguma coisa simplesmente para relatar, mas que quando nós olhamos, nós vemos exatamente lições profundas para as nossas vidas. E uma dessas desse homem chamado Joás, esse homem que foi incendiado pelo Senhor. O seu nome significa isso. Mas que ele não se recusou de servir fielmente no lugar onde ele estava. Senhor, o que nós pedimos é exatamente isso. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, ao chamado do Senhor, aos dons que nos foram dados. Não para agradar aos homens, não para satisfazer o nosso próprio ego, porque servir ao Senhor muitas das vezes, e ser fiel ao Senhor muitas das vezes, é contrariar a nossa família. Ser fiel ao Senhor muitas das vezes é fazer com que a nossa família nos rejeite. Mas a Tua palavra diz que se o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, minha família, seja quem for me desamparar, o Senhor me acolherá. E isso é tão maravilhoso saber. Que a acolhida do Senhor é muito melhor do que a acolhida do pai, da mãe, dos filhos. Porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas. E é isso, Senhor, que nós pedimos que o Senhor nos ache fiel, na fidelidade a Ti, dia após dia, em nome de Jesus, Senhor. E também pedimos ao Senhor que nos abençoe, derrama Tua misericórdia sobre nós, fortaleça a nossa fé. Abençoe este momento que vamos também nos dividir em classes, que cada professor seja usado para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós Te pedimos. Amém e amém.
e amém.